Olá, bem-vindo a mais um vídeo do Clube do Design. Eu sou Lilt Christian e no vídeo de hoje a gente vai concluir a nossa série de projeto gráfico com a temática de skate. Se você perdeu os primeiros vídeos, eu vou deixar os links todos aqui na descrição da playlist do primeiro, do segundo e do terceiro vídeo, onde a gente está aprendendo a utilizar aquela tríade do design gráfico, que é o Photoshop, o Illustrator e o InDesign. Nos primeiros vídeos a gente já deu uma palhinha sobre sincronização de cores dos três aplicativos, já aprendemos a construir esse fly que você está vendo aí na tela no Illustrator. No vídeo passado a gente concluiu fazendo a derivação desse mesmo material para um outdoor de 9 por 3 metros, e no vídeo de hoje a gente vai concluir finalizando assim a nossa série, desenvolvendo um flyer ou um folder, um panfleto aí, utilizando o Adobe InDesign. Antes de começar, é muito importante frisar que essa série está sendo desenvolvida em parceria com a Stock Unlimited, um banco de imagens com um dos melhores planos de assinatura que você vai encontrar no mercado atualmente. E se você acessar através do Clube do Design e utilizar esse promo code aqui, Clube01, você ainda vai ter um descontaço e pagar cerca de $3 por mês no plano de 3 anos. O que é mais legal no Stock Unlimited, além das mais de 800 mil imagens e vetores, esse número só tem crescido se você acompanha os vídeos desde o primeiro, é que o plano de assinatura é ilimitado. Então não tem dessa de baixar só 5 imagens por dia, só 10 imagens por dia. Não, você faz o plano de 3 anos, usa o promo code do Clube do Design para você ter um descontão aí, e você pode baixar as imagens de maneira ilimitada. Você pode baixar quantas imagens você quiser por dia, por hora, por minuto, tanto faz. Você pode acessar o site e fazer o download sem restrições e sem limites. Então visita o Stock Unlimited, conhece os planos de assinatura, mas eu te recomendo que você faça o plano de 3 anos, tá utilizando o nosso código aqui, e você com certeza vai se identificar com esse banco de imagens que vai facilitar muito a sua vida na construção dos seus projetos gráficos. Bom, antes de a gente começar a botar a mão na massa nesse vídeo, eu gostaria de fazer alguns esclarecimentos em relação aos comentários que a gente teve nos vídeos anteriores e também falar um pouquinho sobre o que a gente vai ver aqui nesse vídeo. Ele vai ser um vídeo um pouquinho longo porque eu quero explanar bastante sobre os recursos que a gente vai poder utilizar no InDesign, sobre algumas dicas e manhas que a gente pode utilizar para otimizar o nosso fluxo de trabalho, principalmente na utilização de imagens, vetores e nessa combinação de Illustrator, Photoshop e InDesign. Então senta aí, relaxa, o vídeo vai ser longo, mas vai ter muita informação legal para que você possa desenvolver os seus trabalhos com muito mais facilidade. Uma das dúvidas, ou melhor, uma das reclamações, se é que eu posso chamar assim, tá? O feedback de vocês é sempre muito importante, e justamente por isso que eu gostaria de tirar essa questão, responder essa dúvida. Muitas pessoas comentaram dizendo que eu estou ensinando os aplicativos para quem já sabe, utilizando técnicas muito difíceis ou linguagem muito difícil de entender, e é muito importante esclarecer que aqui no Clube do Design a gente tem vários níveis de tutoriais, a gente tem vídeos para vários níveis de instrução, então seja você um iniciante, um intermediário, alguém que já tem conhecimento nas ferramentas, você vai encontrar conteúdo aqui para todos os níveis. Então é muito difícil a gente desenvolver só conteúdo para quem é iniciante, até mesmo porque a gente já tem vídeos introdutórios de Illustrator, de InDesign e de Photoshop. Então se você procurar lá nas playlists do site, você vai encontrar essas playlists de cursos práticos do Illustrator, do InDesign e do Photoshop. Ainda estão incompletos, mas são cursos introdutórios que vão te dar uma base geral e os fundamentos mais primordiais desse tipo de ferramenta. Então depois que você der uma conhecida no canal, conhecer os vídeos e se aprofundar nos aplicativos, você vai conseguir acompanhar esses tutoriais sem problema nenhum. Okay? Então a linguagem pode ser difícil para você, pode ser ruim de acompanhar, mas assista, com certeza você vai tirar alguma coisa de bom proveito, você vai conseguir aproveitar para aplicar esses conhecimentos no seu dia a dia. Pode não ser agora, mas lá na frente, quando você já estiver mais familiarizado com o aplicativo, você vai lembrar, caramba, o Lilt mostrou isso aqui e realmente dá certo, é assim que funciona. Então é importante você acompanhar, mesmo que seu nível seja dos mais básicos. E uma coisa que a gente aprendeu no desenrolar dessa série é que a gente pode combinar o Illustrator, o Photoshop, por enquanto, mas a gente vai adicionar o InDesign hoje. A gente pode utilizar esses três aplicativos de maneiras muito diferentes e de maneira dinâmica. Então o que eu estou mostrando para vocês aqui é apenas uma das muitas maneiras que você pode utilizar esses aplicativos para chegar nesse tipo de resultado. Você pode criar de diversas maneiras diferentes, combinar os recursos e as ferramentas que eu estou mostrando aqui para criar outros tipos de resultados e também utilizar outros caminhos ou outras ferramentas e outros recursos
O importante aqui não é te dar uma receita de bolo pronta de como você deve seguir passo a passo para você chegar nesse resultado. De maneira nenhuma. Nenhum dos meus vídeos são feitos para esse fim. O objetivo é te mostrar como as ferramentas funcionam, te dar exemplos de aplicação dessas ferramentas para que você possa utilizar sua criatividade e desenvolver um trabalho com muito mais propriedade e com muito mais segurança também. A gente vai ver aqui que o InDesign ele não conversa muito bem com o Illustrator, principalmente quando a gente utiliza muitos vetores ou elementos com transparência e sombreamentos. Então eu vou te dar algumas dicas legais aqui para você contornar esse tipo de problema. Além disso, a gente também vai ver algumas dicas para otimizar as nossas imagens, tanto para utilizar no Illustrator quanto para usar no InDesign, utilizando o Photoshop. A gente vai somar os conhecimentos que a gente já viu até aqui e com certeza você vai conseguir expandir ainda mais o seu conhecimento nas 3 ferramentas. Bom, a gente já criou então o nosso flyer e o nosso outdoor. Eu vou abrir aqui o outdoor, né, para a gente ver o resultado final. Foi esse aqui. Dá um ok aqui. E olha só, esse seria o nosso outdoor de 9 por 3 metros. Inclusive eu dei uma palhinha de como você pode finalizar, né, convertendo aqui essa área mais complexa em um bitmap antes de exportar o PDF X1A, mas você pode também precisar mandar o arquivo aberto para o birô, para quem vai para a empresa de comunicação visual, que for fazer aí a impressão. É muito importante que nessa etapa de finalização, de envio para o prestador de serviço, você sempre converse com o prestador de serviço para identificar qual que é o melhor formato para fechamento, qual que é o padrão que ele utiliza de PDF, para que você não tenha nenhum tipo de problema. Por vias das dúvidas, para evitar qualquer tipo de problema, você pode converter qualquer área mais complexa em bitmap, coisa que eu mostrei como fazer no vídeo passado. Esses foram os 2 projetos que a gente criou. A gente vai criar hoje um outro projeto utilizando o Adobe InDesign. A ideia aqui é criar no InDesign uma espécie de panfleto que pode conter as regras de participação da nossa competição de skate. É muito importante deixar claro que você poderia muito bem utilizar só o Illustrator para criar todos os 3 projetos. Você poderia inclusive utilizar só o Photoshop se você quisesse. Mas é sempre importante reforçar, o objetivo não é esse. O objetivo não é te ensinar como resolver tudo numa ferramenta. O objetivo é te ensinar como as ferramentas funcionam. E aí você pode escolher qual que você quer usar quando você for criar os seus projetos. Então o objetivo desse vídeo aqui é te mostrar nessa etapa como é que o InDesign funciona, como você pode combinar os 3 aplicativos para ter um conjunto completo de ferramentas para desenvolver o seu trabalho. Eu digo isso e reforço porque tem muita gente que gosta de comentar: ah, mas você pode fazer isso só no Illustrator, ah, mas você pode fazer isso só no Photoshop. Eu ensinei certa vez como utilizar o Excel e o InDesign em conjunto e muita gente veio me criticando: ah, mas você pode fazer isso só no Excel, você pode fazer isso só no InDesign. O objetivo não é te mostrar isso, não é te mostrar como o InDesign funciona sozinho ou como o Excel funcionava sozinho. O objetivo é justamente te ensinar como você pode combinar essas ferramentas para expandir ainda mais as suas possibilidades. E é esse o objetivo aqui, tá? Embora você pudesse utilizar o Illustrator para fazer todos os projetos, eu vou te mostrar aqui como você pode fazer utilizando o próprio InDesign e você vê que eu vou te dar dicas legais aí para expandir o seu conhecimento. Então aqui no InDesign, lembrando que eu estou utilizando a Creative Cloud 2017, com todas as atualizações até janeiro de 2017. Nesse caso, eu vou clicar aqui na opção New para criar um novo documento e a gente vai fazer a seguinte configuração. Aqui em Document Preset, ou melhor, aqui em Intent, na verdade, que seria uma predefinição, você vai escolher Print e aqui embaixo no número de páginas a gente vai colocar 2 páginas. A gente vai fazer um panfleto frente e verso. Desmarque a opção de páginas opostas, ou Facing Pages, e aqui embaixo o tamanho do nosso papel vai ser o tamanho A5, ou seja, vai ser um panfletinho de meia folha A4. Você pode utilizar qualquer outro formato personalizado. O objetivo aqui não é trabalhar com os formatos, tá? É te mostrar como tudo isso vai funcionar. Aqui ele vai te dar o tamanho da nossa página e aqui embaixo a gente vai ter a configuração de colunas. Você pode colocar 1 ou 2, eu vou deixar apenas uma coluna aqui. E aqui embaixo em imagens a gente vai configurar para uma margem de 10 ou 8 milímetros, fica aí a seu critério. Eu vou utilizar aqui 10 milímetros para deixar uma margem, vou colocar 8, né? 8 fica mais interessante, a gente não come assim tanto da nossa página. Aqui embaixo a gente pode configurar a nossa sangria, se tiver recolhida a opção é só clicar aqui para expandir. E aí você coloca 3 milímetros de sangria, foi o mesmo valor que a gente utilizou aqui no nosso projeto do Illustrator. Então voltando aqui para o InDesign, é só fazer essas configurações e clicar no OK. E pronto, o seu novo documento vai ser criado. O meu espaço de trabalho aqui está uma bagunça, mas vou dar um reset aqui. O espaço de trabalho é essencial para que a gente volte para o espaço de trabalho original.
Bom, aqui a gente tem justamente aquela questão de que o Illustrator não vai conversar muito bem com o InDesign, principalmente em vetores muito complexos, e esses aqui que utilizam lente também podem dar alguns problemas. Inclusive eu vou até corrigir essa questão aqui, a gente usou essa lente aqui para criar esse efeito luminoso lá no segundo vídeo, se eu não me engano, tá? É importante que você evite utilizar esse tipo de recurso, foi uma falha minha, eu acabei colocando para ficar mais legal, mas se você puder utilizar, se você puder evitar na verdade utilizar lentes ou efeitos de transparência muito complexos com gradientes e modos de mesclagem, é o ideal, tá? Mas se você quiser usar também não tem problema, depois é só rasterizar tudo que você não vai ter maiores problemas. Eu vou tirar aqui só para facilitar a nossa vida. Então o que a gente precisa fazer? A gente não vai levar esse plano de fundo e nem esses vetores aqui do jeito que eles estão. Justamente aqui eu vou te dar algumas dicas para você melhorar aí o fluxo de trabalho. A gente baixou a nossa imagem do Stock Unlimited, eu tenho aqui uma pastinha com imagens e fontes, e a nossa imagem é essa aqui, a imagem 185209, você observa que ela tem aqui 11,6 megas de tamanho de disco aqui ocupando espaço no meu disco rígido. Eu vou abrir essa imagem no Photoshop, clicando em abrir com, tá? Botão direito abrir com Photoshop CC 2017 e vou clicar no OK aqui. Pronto, olha só. Abrindo essa imagem no Photoshop, a gente vai somar. Lembra que eu mostrei para vocês no vídeo passado como a gente conseguia descobrir qual é o tamanho máximo de impressão de uma imagem? Então a gente vai fazer isso aqui. A gente vai pressionar o Ctrl Alt I para abrir a janela de tamanho de documento. A gente vai desmarcar a opção Resample e vai digitar aqui, olha, 300, que vai ser a nossa resolução de pixel por polegada, tá? 300 dpi. Então, conversando com a gráfica, tá? Supostamente, vamos imaginar que eu já conversei com a gráfica, e lá o carinha da gráfica me falou, olha, Lilt, as tuas imagens precisam ter pelo menos 300 dpi, ou seja, pelo menos 300 pixels por polegadas, falando em resolução de impressão, tá, gente? Então, fazendo isso aqui, a gente descobre que se eu imprimir essa imagem a 300 dpi, eu consigo imprimir ela com até 47,5 centímetros de altura, ou 31,67 centímetros de largura. Qual que é o tamanho do nosso documento aqui no InDesign? Clicando aqui em File e em Document Setup, a gente consegue enxergar aqui que a nossa página tem 148 por 210 milímetros, ou seja, o lado maior do meu documento tem 21 centímetros de altura, seria a altura da minha página. Então eu não preciso de uma imagem com 47 centímetros. Eu posso reduzir essa imagem, já deixar ela prontinha e editada para eu importar ela para o InDesign ou para o próprio Illustrator, tá? E utilizar a imagem já no tamanho real, otimizando o meu fluxo de trabalho e economizando espaço em disco quando eu for fechar esse documento. O documento não vai ficar tão pesado assim. Então o que a gente pode fazer? Eu posso marcar a opção Resample, manter aqui os 300 dpi habilitados, e o que a gente vai fazer agora é uma reamostragem dessa imagem, ou seja, a gente vai reduzir ela de tamanho, compactando ela para o tamanho que a gente quer. E aqui na altura eu vou colocar 21 e observar que eu fiquei com 14 de largura. Deixa eu ver se os 14 são suficientes. 148, vamos utilizar aqui na largura então, ao invés da altura, vamos utilizar aqui 15, porque a gente tem ali a sangria também, vamos usar 15 aqui. Ou pode ser 16, tanto faz. Você pode colocar um tamanho ligeiramente maior. Então a gente tem aqui uma imagem com 16 por 24 centímetros a 300 dpi. É uma imagem menor, ou seja, eu poderia imprimir ela com 40, né, pouco mais de 40, então é quase metade aí do tamanho original da imagem. A gente marca a opção Resample, que seria a opção de reamostragem, justamente para que essa imagem seja reescalada, ou seja, o Photoshop vai jogar fora os pixels que não cabem mais nesse novo tamanho e vai salvar a imagem só com o tamanho e só com os pixels que caberem ali dentro. Eu sei que vai surgir essa dúvida, muita gente vai me perguntar, Lilt, eu posso usar essa opção para aumentar a qualidade da minha imagem? Isso não existe, tá, gente? O que a gente pode fazer aqui é diminuir ela e descartar pixels. Aumentar uma imagem achando que você vai conseguir resgatar a qualidade não funciona. O Photoshop não tem como adivinhar quais são os pixels que ele vai colocar em determinado lugar. O máximo você vai aumentar essa imagem e vai conseguir algum tipo de ruído, algum tipo aí de problema, de artefatos que a gente chama, né, dentro da sua imagem. Então, para aumentar, você pode aumentar, mas você não vai ganhar qualidade. Você vai, na verdade, acabar exibindo algumas falhas na imagem, tá? Então, fazendo isso, é só clicar no OK, a nossa imagem vai ser diminuída. Agora sim, a gente já tem a imagem no tamanho certo, eu dei um Ctrl 0 aqui para visualizar ela no tamanho em 100% na minha tela, né, ajustar a minha tela.
Deixa eu dar 2 cliques aqui embaixo na timeline para esconder. Ok, e a gente já vai deixar essa imagem prontinha para usar no InDesign. O que a gente vai fazer é dar 2 cliques aqui para desbloquear esse plano de fundo, essa camada. E em seguida eu vou diminuir a opacidade dela para 20%, que foi justamente o nível de transparência que eu usei lá no Illustrator, se eu não me engano, tá? Pode ser mais ou pode ser menos, vou usar 20% de transparência aqui, para que o nosso fundo fique mais suave, mais transparente. Em seguida, eu vou clicar aqui em Layer, e dar um Flatten Image, ou seja, achatar a imagem. Camada, achatar camadas, ou achatar imagem. A gente vai voltar a nossa imagem novamente para um plano de fundo bloqueado, e essa imagem vai ser achatada para que a gente tenha aí o nosso plano de fundo transparente. Não é na verdade transparente, é um JPEG com um fundinho já mais suave. Pronto, o que a gente vai fazer agora é clicar em File, Save As, ou dar um Ctrl Shift S. Eu vou salvar essa imagem com o formato JPEG. Eu vou colocar aqui, olha, BG, só mudar o nome para não salvar por cima do original. Vou colocar BG aqui, o nome da imagem, e salvar formato JPEG mesmo, com 8 de qualidade, tá? Lembrando que o JPEG é um formato compacto, a gente não vai ter problema, até mesmo porque é um plano de fundo mais suave. Então você pode salvar com qualidade 8, 12, ou 10, ou 6, tanto faz, de 6 para cima. Você pode salvar, você não vai ter grande perda na compactação JPEG. Então clico no OK e pronto. Agora olha só a diferença. A gente tem a nossa imagem prontinha para usar, olha só. A imagem BG, com o tamanho que a gente precisa, tem apenas 900 KB de tamanho. Olha a diferença para a imagem original. Eu tenho aqui 11 megabytes. Então você consegue perceber a diferença da minha imagem prontinha, já no tamanho exato para me colocar no meu projeto. Eu vou ter otimização de fluxo de trabalho e a minha imagem vai estar muito mais legal, muito mais compacta e já vai estar editada. Vou só me certificar aqui, dar um Ctrl Alt I, verificar se está certinho, tá certo? 24 por 16 centímetros a 300 dpi. Beleza. Posso fechar essa imagem. E agora eu posso trazer essa imagem para dentro aqui do meu projeto no InDesign. O InDesign, quando você coloca uma imagem dentro dele, é só clicar e arrastar, tá? Você pode clicar também no File e no Place, aqui também vai dar na mesma, tá bom? Então é só dar um clique sobre a tela e você vai conseguir importar essa imagem para dentro do seu projeto. Olha só como ela ficou quase do tamanho aqui do nosso trabalho. Sempre que você adiciona uma imagem no InDesign, essa imagem ela vem automaticamente dentro de um recipiente, ou seja, um retângulo com uma imagem dentro. Tá? Se você der 2 cliques sobre essa imagem, você vai ver que o contorno dela vai ficar vermelhinho e agora a sua ferramenta Rend vai estar habilitada, indicando que você pode deslocar essa imagem dentro do recipiente que é identificado pela linha azul. Então você pode movimentar a imagem dentro de um recipiente livremente. Tá? Eu vou pressionar o ESC aqui para sair da edição. E você observa que eu tenho aqui a minha imagem deslocada dentro do recipiente. É mais ou menos como o Clip Mask ou o Power Clip do CorelDRAW, se você utiliza o CorelDRAW. E aí você observa aqui o contorno azul sendo meu recipiente e a minha imagem lá dentro. Eu vou reajustar essa imagem novamente no recipiente, dando um Ctrl Alt Shift E, ou seja, tudo E, tá? Vai ajustar a imagem novamente dentro do recipiente. Eu vou apenas ajustar esse recipiente à minha página, posicionando ele aqui nas áreas de limite de sangria, que é essa guiazinha vermelha aqui do lado. Eu vou diminuir aqui o meu recipiente, tá? Lembrando que se você diminuir o recipiente, a imagem não vai ser achatada no InDesign. Quando você diminui, você está diminuindo apenas o quadradinho que está servindo de recipiente para essa imagem. Eu vou dar um Ctrl Z aqui. Tanto que se você der 2 cliques em qualquer um dos controles, vou dar 2 cliques aqui nesse controle do cantinho, olha só, esse recipiente vai ser ajustado novamente para o tamanho da imagem, tá? Então eu vou dar um Ctrl Z aqui, apenas ajustando o recipiente para o tamanho da minha página. O que eu vou fazer agora é duplicar esse objeto, tá? Esse meu plano de fundo, porque eu tenho aqui a minha segunda página. Então, segurando o Ctrl Alt e o espaço, eu consigo afastar o zoom. E em seguida, segurando o Alt com a ferramenta seleção habilitada, eu vou arrastar esse objeto para baixo, posicionando ele ali na segunda página. Se você tiver qualquer problema de alinhamento, você pode clicar no menu View e habilitar a opção Guides, Grids e Guides na verdade, e aqui você habilita as Smart Guides, que são as guias inteligentes presentes no Illustrator também. Mas você pode fazer o seguinte, você pode utilizar o painel de alinhamento para se certificar de que esse objeto vai ser alinhado exatamente no centro da sua página. A gente vai clicar aqui no menu Window e em Object e Layout. Opa, acabei clicando aqui na página errada. Window, Object Layout, você vai abrir a opção Align. O painel Align vai permitir que você possa fazer modificações de alinhamento desse objeto. Então a gente vai selecionar essa imagem e no painel Align você vai modificar a opção Align To para Align to Page. Isso vai permitir que você, ao acionar as opções de alinhamento, modifique o alinhamento dessa imagem em relação à página.
Ok? Depois eu vou voltar aqui para a seleção só para garantir que ele volte ao padrão e posso fechar o painel de alinhamento. Eu vou dar um zoom aqui na primeira página. A gente vai trazer agora alguns elementos aqui do Illustrator. Algumas informações podem ser importadas para dentro do InDesign simplesmente copiando e colando, que são o caso desses vetores que a gente utilizou aqui para o texto e para o fundinho aqui do nosso texto. Então eu vou selecionar aqui o plano de fundo preto, segurar o Shift e selecionar as informações de texto aqui presentes. É só dar um Ctrl C para copiar. Voltando aqui para o InDesign, dou um Ctrl V para colar. Como são objetos vetoriais mais simples, o InDesign não vai ter problema nenhum em fazer essa importação apenas com Ctrl C, Ctrl V. Objetos mais complexos, como é o caso aqui do nosso fundo colorido, ele já vai ter uma certa dificuldade, ele vai converter esse tipo de objeto em EPS, mas ele pode acabar criando alguns resultados inesperados, mas eu vou te mostrar como fazer essa importação agora. Bom, eu vou ajustar aqui o meu textinho, utilizando sempre que eu for redimensionar o Ctrl e o Shift, tá? Para garantir que os nossos objetos vão ser redimensionados sempre proporcionalmente. Então, usando o Ctrl e Shift, você pode fazer essa movimentação. Se o InDesign estiver exibindo essas bordas azuis ao redor dos seus objetos, você pode pressionar o Ctrl H para esconder essa informação, e assim você consegue enxergar apenas os vetores sem as informações extras na tela. Bom, agora a gente vai trazer a nossa imagem, só que nesse caso a gente não vai trazer a imagem do Illustrator, a gente vai copiar o nosso link que a gente já tem editado, que é esse carinha aqui que a gente editou lá no primeiro vídeo ainda. Então eu vou arrastar o link para dentro do InDesign, só tome cuidado para soltar ele aqui fora, tá? Onde não tem nenhum elemento para ele não acabar sendo inserido dentro de um recipiente que já existe. Pronto, o que a gente vai fazer agora é posicionar a nossa imagem aqui dentro e novamente usando o Ctrl e Shift, aumentar ela para o tamanho desejado. A gente pode posicionar ela mais ou menos aqui, ok? E em seguida, é claro, eu vou precisar trazer esse grupinho aqui para baixo para deixar as coisas na ordem correta. Pronto, mais ou menos isso aqui. A gente vai fazer mais ou menos como está aqui o nosso projeto original no Illustrator. O próximo passo agora é justamente trazer para dentro do InDesign esses elementos mais complexos do plano de fundo. Aqui nesse caso eu tomei o cuidado de fazer um grupo de todos os elementos que compõem esse plano de fundo. Então se você fez o grupo também, você vai conseguir fazer mais facinho, mas se não, você pode simplesmente desbloquear o que tiver bloqueado aqui no seu projeto e apagar. Você pode apagar, a gente não vai salvar, é só ir apagando, depois você desfaz ou fecha o arquivo sem salvar as alterações para você resgatar que você tinha ali de original, tá? Então, apagando o que eu não preciso, eu posso selecionar só o que eu preciso, e aí a gente vai utilizar o painel de exportação do Illustrator para fazer a exportação desse conjunto de objetos. Vou dar um Ctrl G para garantir que eles estão agrupados. A partir das versões mais recentes do Illustrator, você tem disponível esse painel de exportação aqui, tá bom? Se você não tem essa versão mais recente e utiliza versões anteriores do Illustrator, você vai ter que utilizar um painel diferente, que é o painel, na verdade, de exportação convencional. Para isso, você pode fazer o seguinte, tá? Só uma palhinha aqui para quem usa a versão anterior. Você pode copiar esse objeto, criar um novo documento no Illustrator, utilizando as predefinições de impressão mesmo, você nem precisa se prender a isso, tá? E você cola esses objetos nesse novo documento. Deixa eu voltar aqui e copiar ele. Dá um Ctrl C. E aí você cola esses objetos aqui nesse novo documento. Em seguida, com a ferramenta Artboard, você pode dar 2 cliques sobre esse grupo de objetos para que a sua Artboard fique exatamente com o tamanho desses vetores. E aí você vai aqui no menu File, Export, e lá vai estar Export apenas, aqui está Export S, tá? Mas a janelinha que vai abrir é exatamente essa aqui. E aí você pode exportar para um formato EPS, ou você pode simplesmente dar um Ctrl Shift S e salvar no padrão de PDF também, não tem problema. E você vai salvar o vetor desse jeito aqui, ele já vai ficar com fundo transparente, tá? Mas no nosso caso, como a gente tem a versão mais recente, a gente pode simplificar isso. Basta pegar esse grupo de objetos que a gente fez aqui e arrastar para o painel Asset Export. O painel pode ser encontrado no menu Window, e aqui você vai encontrar a opção Asset Export, ou seja, exportação de ativos ou alguma coisa assim, na versão em português. A gente vai arrastar esse grupo de objetos aqui para esse painel e ele vai criar um novo asset ou um novo ativo aqui com esse nome. A gente pode colocar aqui BG Color, ok? Só para definir o tamanho que a gente quer. E aqui nesse painel a gente pode controlar o que vai ser exportado no nosso projeto. A gente pode clicar aqui embaixo nessa opção para abrir uma janelinha diferente, uma janela com algumas opções mais completas, mas a gente pode fazer essas modificações diretamente no painel, sem precisar abrir aquela janelinha lá, tá?
Com essa opção selecionada, você pode modificar aqui nas opções de escala, ele vai te dar aqui a possibilidade de exportar várias instâncias desse mesmo ativo. Você pode exportar ele tanto em PNG, quanto em JPEG, quanto em SVG, tudo de uma vez, tá? Pode salvar tudo de uma vez só, sem precisar ficar exportando um de cada vez. Só que a gente vai precisar apenas de uma exportação no padrão PDF. Só que o padrão PDF do Illustrator é diferente do que a gente precisa. Para isso você vai clicar aqui no menu, a gente vai fazer uma alteração nesse padrão, tá? Então para isso a gente vai clicar aqui nesse menuzinho Layout, aqui no canto superior direito, e vai selecionar a opção Format Settings. Essas opções estão disponíveis naquela outra janela que eu mostrei agora há pouco, tá? Aqui nessa janelinha, utilizando essa engrenagem aqui, tá bom? Mas utilizando o painel, é só clicar e em Format Settings, em PDF, você vai selecionar o padrão PDF X1A. Ou seja, a gente já vai exportar o nosso BG, o nosso plano de fundo, já com as pré-definições de PDF X1A. Então vai ficar já tudo prontinho para a gente importar para o InDesign sem se preocupar com finalização, com edição desse material. Então, mudando aqui para o PDF X1A, é só clicar no Save Settings e você pode exportar esse seu projeto aqui, esse seu asset, em PDF, clicando aqui embaixo em Export. Ele vai pedir para você selecionar a pasta onde você quer salvar, tá? Eu vou salvar aqui na minha pastinha onde estão as minhas imagens e as fontes. Então vou clicar em selecionar pasta e ele vai salvar esse meu projeto exatamente com o mesmo nome que eu dei aqui no meu painel de exportação, que é BG Color. Pronto, voltando aqui agora no meu painel, na minha pastinha, você vai ter aqui o arquivo em PDF BG Color, que pode ser importado para o InDesign sem problema nenhum. O que acontece aqui? Você poderia salvar esse asset ou esse arquivo, dando um Ctrl+Shift+S aqui nesse documento novo que você criou e salvando em EPS, ou salvando em qualquer outro formato, como o próprio formato do Illustrator, e depois importando para o InDesign. Só que nesse caso, exportando em PDF X1A, o Illustrator vai simplificar ao máximo esse resultado, ou seja, ele vai expandir os objetos transparentes e o que for gradiente ele vai fazer a expansão. Então você vai conseguir simplificar o seu resultado e por consequência esse arquivo também vai ficar bem leve. Então você vai ter aqui um BG Color que pode ser arrastado para dentro do InDesign, é um formato PDF que contém vetores e que vai ser reconhecido pelo InDesign sem problemas. É só arrastar aqui para dentro do seu espaço de trabalho e em seguida é só clicar e arrastar para que o seu objeto seja desenhado. É claro que a gente vai posicionar ele aqui dentro do nosso projeto e aí com o Ctrl e o Shift a gente vai aumentar ele, deixando ele maior aqui para o tamanho que a gente quiser. Prontinho. Em seguida você pode modificar a ordem de empilhamento, seja através do painel de Layers ou utilizando os atalhos de teclado, tanto faz. Nesse caso, eu tenho aqui meu BG Color já selecionado, então vou arrastar ele aqui para baixo, acima da minha camada do plano de fundo, que é a minha imagem. Ok? Dessa maneira a gente tem exatamente o mesmo resultado que a gente teria aqui no Illustrator, olha só. A gente tem um resultado muito parecido com o que a gente tem lá. Já está quase pronto. O que a gente vai fazer agora é só trazer as informações de texto. Então eu vou dar 2 cliques aqui na informação de texto e em seguida eu vou dar um Ctrl A para selecionar esse texto todo e um Ctrl C para copiar. No InDesign a gente vai pressionar a letra T para ativar a ferramenta de texto e aqui você vai precisar clicar e arrastar para abrir uma caixinha de texto no InDesign. Em seguida você dá um Ctrl V para colar o seu textinho. No InDesign você precisa abrir caixas de texto, tá? Você vai trabalhar obrigatoriamente com caixas de texto e sempre que você colar um novo texto dentro do InDesign, ele já vem com uma aparência padrão. Vou dar um Ctrl e um espaço para aumentar aqui o zoom e ele vem com essas configurações de fonte, de tamanho. Você pode modificar essa formatação de fonte modificando o estilo padrão do InDesign. Então a gente pode, por exemplo, modificar o InDesign para que toda vez que a gente colar um novo texto, ele já venha com a fonte que eu usei aqui no meu panfleto original, que é a Bebasneue. Então a gente vai voltar aqui para o InDesign, clicando no menu Window e aqui em Styles ou Estilos, janela Estilos, você vai abrir a janelinha de Paragraph Styles ou estilos de parágrafo. Na janelinha de estilos de parágrafo, você vai encontrar essa opção aqui que já vem habilitada, Basic Paragraph. Essa opção aqui é a opção padrão de estilo de parágrafo do seu documento. Então qualquer modificação nesse estilo de parágrafo vai fazer com que eu altere o estilo de parágrafo original do meu documento. Para quem não sabe, os estilos de parágrafo eles são como formatações prontas. Então você pode formatar um estilo, pode criar um padrão de estilo, formatando o tamanho da fonte, o estilo da fonte, cor, preenchimento, espaçamento,
tudo que você quiser e salvar isso em estilo para que você possa aplicar isso mais facilmente aos seus textos, sem precisar ficar mudando a formatação o tempo inteiro, mudando fonte, mudando o tamanho. Não. Criando um estilo, você já padroniza isso e pode aplicar a blocos de texto com muito mais facilidade. A gente vai modificar esse estilo de parágrafo dando 2 cliques aqui do lado. A janelinha de opções de estilo vai ser aberta. E aqui tudo que a gente vai fazer é selecionar aqui o Basic Character Formats, ou seja, formatos básicos de caracteres, e mudar o Font Family aqui para Bebas Neue, tá? É só mudar o nome aqui, posso digitar, posso abrir aqui o menuzinho suspenso. É só digitar Bebas Neue. Você pode fazer outras modificações, a gente vai só mudar a família de fonte mesmo e clicar no OK para salvar essa alteração. E pronto. A partir de agora, todo o texto que eu copiar e colar, automaticamente vai ser inserido com a fonte Bebas Neue. A gente vai criar outros estilos já, mas é importante só padronizar a fonte para a gente não precisar ficar dando muitos cliques, tá? Eu vou deixar essa opção, esse texto como está e vou trazer de novo os outros textos que eu já tenho ali. Eu vou colar na mesma caixa de texto, tá? Eu posso expandir aqui essa caixa de texto. Para economizar tempo, eu vou dar um Ctrl V aqui embaixo. Então, eu vou só selecionando todo o texto lá no Illustrator e colando aqui no InDesign. Esse carinha aqui eu vou deixar para uma caixinha separada, então vou selecionar ele, dar um Ctrl C, e nesse caso eu vou diminuir aqui essa caixinha e vou com a ferramenta de texto colocar uma outra caixa e colar esse texto aqui. Ok? Tudo que eu preciso fazer agora é as modificações nesses textos para deixar eles mais parecidos com o que eu tenho aqui. Nesse texto de cima, deixa eu abrir aqui o painel de caracteres do Illustrator. Deixa eu abrir aqui em Windows. Type, Character. Eu utilizei aqui no painel de caracteres a seguinte configuração. Eu tenho tamanho 48. Eu não tenho nenhuma configuração especial, então eu vou só fazer aqui as modificações diretamente no próprio InDesign. Então seleciono aqui esse caractere. Vou abrir novamente o painel de caracteres em Windows, Type e Tables. E aqui eu posso abrir o painel caracteres. Em seguida eu vou aumentar aqui o tamanho dessa fonte. Colocar aqui um tamanho mais ou menos aproximado com o que eu tenho lá, né, que é 48. Vou usar aqui um tamanho 40. Pronto. Sempre que o seu quadro de texto ficar muito pequeno em relação ao seu texto original, ou seja, quando o seu texto não couber dentro do quadro, você pode dar 2 cliques aqui no cantinho para expandir ele para o máximo possível, tá? Então, ou você pode aumentar manualmente também, não tem problema. Deixa eu deslocar esse carinha aqui para baixo. Pronto, então vou colocar aqui esse texto, essa caixinha de texto exatamente no meio aqui, aumentando ela para o máximo aqui nas minhas margens. Em seguida eu vou fazer as modificações utilizando... A gente pode mudar logo o espaço de trabalho aqui para tipografia. Clica aqui em cima no alternador de espaço de trabalho e muda para Typography, para que você já tenha as opções de texto disponíveis aqui na tela, tá? Se você não tem essa opção aqui em cima, é só clicar no menu Window, Workspace, e aqui você seleciona o espaço de trabalho de tipografia. Bom, aqui no painel de parágrafos eu vou modificar o alinhamento para centralizado de todo o texto, aliás, centralizado. Em seguida, só fazendo as modificações, tá? Eu posso adicionar espaçamento entre depois desse parágrafo aqui de cima, utilizando o painel de parágrafo e essa opção aqui, olha, que é o after parágrafo, né? A gente vai ter aqui uma opção de espaçamento depois do parágrafo. Eu posso diminuir um pouquinho mais. A mesma coisa aqui embaixo, eu posso adicionar um espaçamento depois do parágrafo para garantir um espaço razoável entre esses textos. Vou selecionar todo mundo aqui e aumentar aqui no painel de caracteres novamente. Prontinho. E é claro, a gente pode adicionar um espaçamento a esse texto, um tracking, né, para espalhar mais os caracteres, utilizando aqui essa opção no painel de caracteres. Vou utilizar aqui 120. Acho que está legal. Prontinho. Agora o que eu vou fazer é ajeitar aqui esse textinho de baixo. Eu vou fazer a mesma coisa. Aumentar aqui a minha caixa de texto até as laterais, para garantir que o meu texto fique sempre centralizado em relação à página. No painel de parágrafo, eu vou alinhar o alinhamento aqui do parágrafo centralizado. E vou aumentar aqui no painel de caracteres novamente, colocar aqui 120 também. Prontinho, eu posso dar 2 cliques aqui em cima para ajustar a minha caixa de texto na altura. E agora o que eu vou fazer é criar um retângulo preto, exatamente como eu tenho aqui no meu projeto original. Eu posso pegar aqui a ferramenta retângulo no InDesign, clicar e arrastar para desenhar o meu retângulo do tamanho que eu quiser. Ok? Eu vou fazer aqui alguns ajustes antes de pintar ele com a cor que eu quero. Posicionar ele aqui embaixo exatamente na opção da margem. Arrastar esse carinha aqui para o meio. Sempre que a gente tem as guias inteligentes habilitadas, o InDesign vai dar as dicas aqui para a gente alinhar sempre no centro, né? A linhazinha verde ali e a lilás, indicando que a gente centralizou esse texto. Em seguida eu vou selecionar esse meu retângulo,
E aqui no painel Swatch, esse que é o meu painel de amostras, eu vou selecionar a opção de contorno e remover esse contorno. Em seguida, selecionar a opção de preenchimento e colocar aqui um preenchimento black. É importante, não use a opção registro, tá? Use a opção black. Em seguida, aqui no painel Layers, eu vou arrastar esse meu retângulo para baixo aqui da minha caixinha de texto, que tem o meu endereço. Em seguida, eu vou selecionar essa caixinha de texto, clicando aqui do lado para ficar azulzinho, e vou pintar esse meu texto, clicando aqui na opção de texto no painel Swatch, esse texto, preenchimento, paper, que seria branco. Prontinho. O resultado está exatamente como a gente queria, exatamente igual o nosso flyer aqui no Illustrator. E aí você já começa a perceber que você poderia ter utilizado o InDesign para criar todo o trabalho também. Claro que você só teria dificuldade para criar esse tipo de vetor, que você ia precisar usar o Illustrator de qualquer forma. Então eu vou dar um W, pressione o W para você visualizar o resultado aí sem as áreas de corte. E olha só, o seu resultado aí, pelo menos a frente do nosso flyer já está pronta. Pressionando o W novamente, você vai voltar para a exibição normal. Você pode fazer essa modificação no modo de exibição clicando aqui em View. E aqui em Screen Mode você pode selecionar a opção Preview ou Presentation. Vamos agora partir para o nosso verso. Aqui no verso a gente vai utilizar algumas opções diferentes, tá? Primeiro a gente vai utilizar a imagem original para criar um plano de fundo um pouquinho mais atraente. Então eu vou voltar aqui na minha pastinha de imagens. Eu vou abrir aqui a minha imagem original, clicando com o botão direito, abrir com Photoshop. E novamente a gente vai fazer aquela modificação de tamanho. Eu vou deixar ela no tamanho exato para utilizar no meu projeto. Lembrando que a gente tem aí cerca de 14 centímetros de largura. Então eu vou dar um Ctrl Alt I para abrir a minha imagem, a janela de tamanho de imagem. Em seguida eu vou desabilitar o Resample e colocar 300 dpi, que é a minha resolução de impressão. Então eu já consigo perceber aqui que a minha largura máxima dessa imagem aqui, com 300 dpi, é 20 centímetros. Então ela praticamente já está no tamanho certo. Não vou nem mudar o tamanho, tá? Vou dar só um cancelar, porque ela já está no tamanho ideal. O que a gente vai fazer é selecionar aqui no painel de camadas uma nova camada de ajuste Black e White. Como essa minha imagem tem predominantemente azul no plano de fundo aqui do céu, então eu posso aumentar um pouquinho mais os azuis aqui para deixar mais escuros. Olha só, criando aí uma cena mais dramática. Em seguida eu posso adicionar uma nova camada de ajuste de curvas, e aí eu posso fazer um ajuste aqui em S, só para aumentar o contraste dessa minha imagem. O próximo passo agora, você já sabe, é só clicar em Image, ou melhor, em Layer e Flatten Image para achatar essa imagem e salvar um JPEG, dando um Ctrl Shift S. Eu vou salvar aqui ela como Edit, tá? Salvar ela com um JPEG com um nome diferente, dar um salvar com a qualidade 8 e dar um OK aqui para salvar a minha imagem já editada. Você poderia salvar também em PSD, não tem problema, o InDesign consegue reconhecer. Nesse caso eu só estou otimizando para colocar uma imagem com um tamanho mais leve. Ela ficou aqui com um pouco mais de 1 mega, quando a original tinha 2 megas, ou seja, metade do tamanho. Eu posso arrastar então essa imagem para dentro aqui do meu espaço de trabalho. Eu vou clicar e arrastar para essa imagem ser inserida no meu projeto. Então eu vou posicioná-la aqui na parte de cima do meu plano de fundo, da minha página 2. E com o Ctrl e o Shift eu vou aumentar até que ela toque aqui do outro lado do meu plano de fundo, sempre utilizando as áreas de sangria. O que eu vou fazer agora é abrir aqui meu painel de Layers. Eu vou selecionar aqui a minha camada de fundo, ou seja, o meu objeto de fundo que representa aqui a minha imagem. E eu vou bloquear essa imagem utilizando aqui esse espacinho entre as minhas camadas. Isso porque eu vou fazer uma modificação no recipiente da minha imagem de cima e vou precisar bloquear aqui a imagem aqui embaixo para não selecionar sem querer. Pressionando a letra A no seu teclado, você vai ativar a ferramenta de seleção direta. Essa ferramenta vai permitir que você faça modificações no formato do recipiente dessa imagem, tá? A gente não vai dar um clique sobre o nosso recipiente. Se eu der um clique, ele vai selecionar a imagem que está dentro do recipiente para fazer modificações na imagem, tá? Eu vou voltar aqui para a ferramenta de seleção. Com a ferramenta de seleção direta, você vai clicar e arrastar aqui no cantinho para selecionar esse nó aqui da parte de baixo do nosso recipiente. Em seguida, eu vou clicar e arrastar para cima para criar, olha só, esse corte na diagonal. É exatamente isso aqui que eu quero. Pronto, é só isso. Em seguida, eu vou voltar aqui para a ferramenta seleção e com a ferramenta caneta pressionando o P no meu teclado, eu vou dar um clique, arrastar para uma outra posição e vou dar outro clique. Dessa maneira eu vou ter uma linha reta. Em seguida, no painel Stroke, que é o painel de contornos, eu vou aumentar o contorno para uns 3 ou 4 pontos. E com a ferramenta seleção, direto novamente pressionando o A, eu vou selecionar esse nó aqui de cima
e arrastar ele para posicionar exatamente aqui onde a minha imagem começa. E novamente eu vou clicar nesse outro nó aqui embaixo e arrastar ele aqui para onde a minha imagem termina. A gente pode pintar essa nossa linha com uma outra cor, como o vermelho, por exemplo, que está presente aqui no nosso board, ou poderia ser o amarelo, tanto faz. Isso aqui fica a seu critério, eu vou mudar aqui para um vermelhinho. Pronto, esse vermelho aqui embaixo. O InDesign funciona de maneira muito parecida com o Illustrator, tá? Você poderia dar 2 cliques aqui sobre a opção de contorno e fazer a modificação da cor que você quiser. Pronto, você vai conseguir preencher do mesmo jeito. Ok, e agora tudo que a gente precisa fazer para concluir o nosso trabalho é inserir as informações aqui no nosso verso, que seriam as informações de texto. Para começar, a gente vai trazer o nosso tema principal aqui, que é o nosso skateboard, para dentro do nosso plano de fundo, do verso do nosso panfleto. Eu vou dar um zoom menos aqui, vou segurar o Alt e arrastar todo esse conjunto aqui para baixo, para trazer o skateboard todo para cá. A gente pode colocar ele aqui no meio, ou pode colocar aqui em cima, isso aí já fica a seu critério. Eu vou fazer um modelo um pouquinho mais simples, segurando sempre o Ctrl e o Shift. Vou posicionar ele aqui do lado, olha só, o resultado vai ser esse aqui, prontinho. O que a gente vai fazer agora é criar um título grande aqui para o nosso verso, vou pressionar o T e vou clicar e arrastar para desenhar a minha caixa de texto, e a gente vai colocar aqui regulamento. Regulamento do torneio, pronto. Você pode sair da edição do texto no InDesign pressionando o ESC. Pressionando o ESC, você volta para a ferramenta seleção e pode fazer ajuste aqui no texto, tá? Quando você dá 2 cliques sobre esse controle aqui no canto inferior, em qualquer um dos cantinhos aqui da sua caixa de texto, o InDesign vai ajustar essa caixa de texto exatamente para o tamanho do seu texto. E você pode modificar o tamanho do texto sem precisar acessar o painel de caracteres. Você pode fazer isso pressionando o Ctrl e o Shift, e você clica aqui e arrasta para aumentar a caixa de texto e o texto. Se você não usar o Ctrl e o Shift, ao clicar e arrastar só vai aumentar a caixa, é óbvio, né? Pronto, então mais ou menos o tamanho da lateral aqui do meu documento, quase na largura do meu documento, eu vou posicionar esse texto aqui em cima. E utilizando a ferramenta seleção, eu vou posicionar o mouse aqui um pouquinho afora da minha caixa de texto e vou clicar e arrastar para rotacionar esse texto mais ou menos no ângulo aqui da minha linha diagonal. É só arrastar aqui para baixo e olha só, o resultado é esse aqui. Pode ajustar aqui um pouquinho mais o ângulo. Pronto, e é só posicionar aqui. Beleza, então a gente já tem o título do nosso regulamento. A gente vai explorar um pouquinho mais as opções de estilos de parágrafo a partir de agora, para criar o que seriam os blocos de texto aqui do regulamento do nosso torneio. Eu vou pressionar o T para abrir a ferramenta de texto, e aqui, eu posicionando meu mouse aqui nessa lateral esquerda da minha margem, eu vou clicar e arrastar até ter uma caixa de texto mais ou menos da metade, passando um pouquinho da metade aqui do meu projeto. Em seguida, o que a gente vai fazer é clicar com o botão direito e selecionar a opção Fill with Placeholder Text. Meu inglês você sabe que é ótimo, né? Que seria preencher com um texto de espaço reservado. Isso vai fazer com que o InDesign preencha aquele famoso Lorem Ipsum, né? O texto de espaço reservado. É só para eu não precisar ficar escrevendo, tá bom? Então o que a gente vai fazer é construir alguns estilos de parágrafo para formatar os nossos blocos de texto e assim ter mais controle quando a gente precisar fazer formatações, tá bom? Vou dar um ESC para sair da edição desse texto, vou dar um Ctrl e um espaço e aumentar o meu zoom aqui para fazer as modificações. Eu vou dar 2 cliques aqui e vou pressionar o Enter para quebrar essa linha e vou colocar aqui categoria A, seria a minha categoria inicial. Eu vou selecionar esse texto e em seguida no painel de estilos de parágrafo, a gente vai fazer alguns novos estilos de parágrafos. Para isso, com o texto selecionado, você vai clicar aqui na opção Novo Estilo de Parágrafo e aí você pode mudar o nome desse estilo de parágrafo, eu só dei 2 cliques nele, tá? Você pode mudar o nome desse estilo para Título. Desligar o Caps Lock aqui. Pronto. Título, e em seguida você pode fazer as modificações à vontade. Aqui em Basic Characters a gente vai manter a Bebas Neue e vou aumentar o tamanho dessa fonte para 16. E aqui na opção de espaçamento, que seria aqui em Indents and Spacing, você vai modificar aqui para o Space After, vai colocar aqui 2 mm de espaçamento depois desse parágrafo. Em seguida, é só clicar no OK e pronto, você já tem um novo estilo de texto criado. Observe que se eu selecionar ou se eu colocar o cursor para piscar aqui dentro desse parágrafo na parte de baixo e clicar nesse estilo, automaticamente ele vai ser aplicado ao meu texto. Eu posso voltar aqui para o estilo normal a qualquer momento.
A gente vai modificar agora esse texto aqui embaixo para um outro estilo de parágrafo. Claro que a gente vai criar um estilo novo só para ele. Então eu vou selecionar, na verdade nem precisaria selecionar, mas eu vou selecionar só para garantir. Vou clicar aqui na opção novo estilo de parágrafo e vou dar 2 cliques nele. A gente vai modificar o nome desse estilo para corpo. Prontinho. E em seguida aqui em Basic Character Formats, a gente vai mudar a família de fontes para Segoi UI. Você pode usar qualquer outra família de fonte. Aqui a gente vai manter o regular, você pode marcar o preview para ir visualizando as alterações, tá? Um estilo regular e um tamanho 10. Em seguida é só clicar no OK e olha só o resultado final. Vou pegar aqui a família de seleção e dar um Ctrl 0 para ver de longe. Então a gente teria mais ou menos esse resultado. Eu vou duplicar essa minha caixa de texto arrastando ela com o Alt e posicionando aqui embaixo, tá? Eu vou apagar aqui metade desse texto para eu ficar com uma caixinha menor. Lembrando que isso aqui é só um exemplo, tá, gente? Não é um resultado fiel do que seria um flyer com regulamento, porque você precisa de mais texto e organizar isso aqui com mais cuidado. O objetivo aqui é só te mostrar como cada recurso funciona. Pronto, fazendo algumas cópias, vou mudar aqui para a categoria B e categoria C, só para te mostrar, na verdade, como é que funcionam esses estilos que a gente acabou de criar. Quando você tem estilos de parágrafo, ou até mesmo estilos de caractere, eu recomendo que você use estilos de parágrafo, você consegue controlar as alterações no seu texto com muito mais facilidade. Você observa que eu tenho aqui 3 blocos de texto, e desses 3 blocos eu tenho aqui esse texto corrido com o estilo corpo aplicado, e os títulos com o estilo de título aplicado. Se eu precisar fazer qualquer modificação posterior, depois que eu terminei o projeto, o meu cliente veio pedir alteração, como eu utilizei estilos de parágrafo, essa alteração pode ser feita de maneira muito mais simples. Vamos supor que o cliente pediu, Lilt, eu achei esse texto aqui da categoria muito pequeno, aumenta para mim. O que você pode fazer? Dá 2 cliques no estilo de título, que é o estilo aplicado nesse texto. E aqui em Basic Character Formats, você pode aumentar esse tamanho, sempre com a opção Preview marcada. Olha só, todos os textos que possuem aquele estilo vão ser formatados instantaneamente, em conjunto. Então você facilita muito mais a sua vida. Lilt, eu queria também que esse texto ficasse em vermelho. Você pode clicar aqui na opção Character Colors e modificar a cor de preenchimento desses caracteres também à vontade. Você pode, inclusive, dar 2 cliques sobre a opção de preenchimento e fazer as modificações na cor como você quiser. Em seguida, depois de fazer as modificações do seu estilo, é só clicar no OK. A mesma coisa vale para esse texto aqui embaixo, tá? Eu vou dar 2 cliques aqui para aumentar o tamanho da caixinha de texto, que acabou ficando muito grande. E ele disse o seguinte, Lilt, esse texto ficou muito grande, eu quero ele pequeno. Então você vai clicar aqui 2 vezes no estilo de corpo. Deixa eu dar um cancelar. Como meu bloco de texto estava selecionado, quando eu dei 2 cliques no estilo de corpo, ele acabou aplicando o estilo ao bloco selecionado. Então vou dar um Ctrl Z, vou tirar a seleção e agora sim vou fazer a mudança sem nenhum ter selecionado, tá? E aqui novamente em Basic Character Formats, eu posso diminuir o tamanho para 9, por exemplo, para esse texto ficar um pouquinho menor. É só clicar no OK e olha que bacana, você consegue controlar a formatação desse texto com muito mais facilidade e, é claro, você agiliza muito mais o seu fluxo de trabalho, tá? É claro que isso aqui você pode ornamentar do jeito que você quiser, você pode construir aí o seu trabalho da maneira que você achar mais interessante, colocando vetores. Vamos colocar alguns vetores aqui. Eu já deixei aqui alguns vetores que eu baixei do Stock Unlimited, que é esse carinha aqui. Dá um OK. Vou exportar esse carinha aqui em PDF, deixa eu selecionar e dar um Ctrl Shift G para desagrupar. Selecionar esse carinha aqui, vou arrastar ele aqui para dentro. Opa, peraí, só ele. OK. Esse aqui e pegar esse aqui também. Pronto, olha só, eu tenho 2 assets aqui já prontos, né? O padrão PDF já está habilitado, então eu vou conseguir exportar os 2 de uma vez. Vou clicar aqui e selecionar os 2, tá? Segurando o Shift, selecionar os 2. Dar um Export, na mesma pastinha eu vou clicar e selecionar a pasta. Já tinha aqui com o mesmo nome, eu vou dar um OK aqui para substituir. E pronto, eu tenho aqui ACE 1 e ACE 2. Deixa eu ver se é isso mesmo. 2 e 3, na verdade, né? ACE 2 e ACE 3. Podia mudar o nome também. Trazer aqui para o InDesign. E olha só, eu posso posicionar esses carinhas aqui. E olha que bacana o resultado. Eu posso dar um W para ver o resultado final. E olha aí o resultado final do nosso projeto. Eu vou deixar esses resultados para você baixar aí embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Então você pode baixar para você praticar também. Vou deixar os arquivos que a gente usou todos prontos aí para você baixar.
Então olha só o resultado que legal. Então você conseguiu construir um flyer frente e verso no InDesign utilizando imagens, vetores e estilos de texto. Viu como não é nenhum bicho de sete cabeças? À medida que você vai se acostumando com esses aplicativos, esse tipo de modificação, esse tipo de resultado você consegue fazer com muito mais facilidade. O resultado não está 100% perfeito porque o vídeo já está muito longo. Você pode expandir aí o resultado com a sua criatividade, colocando novos vetores, novos recursos e formatações. Depois que você terminar, é claro, dá um Ctrl S para salvar o arquivo original em InDesign. Vou salvar aqui como regulamento. Salvar aqui dentro do meu projeto original. Salvo o projeto original em InDesign, lembrando que nossos arquivos estão sempre bem organizados dentro das suas respectivas pastas. E em seguida você dá um Ctrl E para abrir a janela de exportação. No InDesign, para salvar em PDF, você precisa exportar, tá bom? E aqui você vai selecionar o projeto gráfico, formato PDF para impressão. É só dar um salvar e você seleciona aqui a pré-definição PDF XOA e um export. É claro que você pode ainda, deixa ele terminar de exportar aqui em cima, ele vai mostrar o progresso da exportação. Eu vou cancelar aqui só para mostrar uma diferença aqui. Você pode dar um Ctrl E e depois de salvar aqui, selecionar o padrão PDF X1A, você pode vir aqui em Marks and Bleeds e marcar a opção para selecionar as marcas de corte. E também marcar aqui embaixo a opção para que o InDesign considere as suas configurações de sangria, tá? Então marca aqui, se você não marcar ele não vai considerar. Então marca aqui as marcas de corte e as opções de sangria. Você pode tirar a sangria, ou melhor, você pode tirar o corte, dependendo da orientação da gráfica, e deixar só a configuração de sangria. Dá um export aqui e o InDesign vai exportar esse documento para você. Prontinho, depois de exportar é só você ir lá para a pasta onde você exportou. Olha só aqui o resultado final, um PDF de apenas 16 megas com o nosso projeto prontinho. Se você abrir o resultado, você vai ver o seu flyer já com as marcas de corte e as configurações de sangria do seu projeto original. Bom pessoal, é isso, eu espero que você tenha gostado dessas dicas. Não esquece de dar o seu joinha, clique em gostei aí embaixo, assim você ajuda o meu trabalho. Clique em compartilhar também, leva lá para os seus perfis sociais, para os seus amigos, para os seus colegas de trabalho. E não se esqueça de se inscrever no Clube do Design caso você ainda não faça parte. Se você tiver qualquer dúvida, você pode comentar aqui embaixo, não importa quando você esteja assistindo esse vídeo, tá bom? Clica aqui embaixo nos comentários, coloca a sua dúvida que eu sempre respondo. E a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço, tchau, tchau!